Boa noite, pessoal. Bem-vindos aí a mais uma aula maravilhosa. No meio de semana, todo mundo cansado, na expectativa de sexta-feira, aula de computação gráfica. Eu estava falando com o pessoal aqui, para quem chegou agora e não ouviu eu falar, é, eu acabei de postar lá no grupo porque o Diegão pediu para nós aí alguma coisa para ele dar uma estudada, uma relembrada aí nas coisas que a gente viu até agora, né? Eu imagino que o Diego está gostando, né, desse negócio de computação gráfica, né, Diego? Então, a aula de hoje a gente vai dar uma relembrada em algumas coisas, tá? E eu vou precisar. Então, vamos pôr o PowerPoint aqui já. Deixa eu ver, cadê o PowerPoint? PowerPoint, computação gráfica, Meeting, ué? Cadê o PowerPoint? Ah, PowerPoint. Opa, agora sim. Nossa, tem um monte de browser aberto, apostila no browser que eu acabei de abrir aqui. Computação gráfica. Compartilhei, deixa eu ocultar esse negócio aqui, deixei fechando as coisas que não precisa. É, Ciência da computação, já deve ter ido aí. Alguém dá um ok aí no grupo lá do WhatsApp aí. Tem gente que faz as aulas lendo o grupo, reclamando no grupo. Põe um ok aí, só para ver se não foi no grupo certo que eu mandei. Tá bem saído aqui, né? WhatsApp. Puta, ninguém colocou ok. Caraca. Deixa eu ver. Ah, beleza, Guilhermão, obrigado. Agora eu já sei que foi no lugar certo. Foi no lugar certo. Então tá bom. Essa daí é aquela apostilinha, né? É... Olha só, deixa eu capturar aqui. Sim, ferramenta. Nós copiamos tudo aqui, ó. Tá? Só para vocês lembrarem, né? Qual que é a apostilinha? Novo slide. É aquela apostilinha lá de computação gráfica. Né? Já tem um monte de coisa para vocês lerem lá, se quiserem. Tá bom? O Diego também pediu na aula passada e eu não esqueci, não. Tipo assim, alguns exercícios, não foi? Alguns questionários, né? Então vamos para frente aí que a gente vai melhorar o negócio aí. Tá, deixa eu só acertar aqui as plataformas, tudo aqui. Cara, eu vou ter que arranjar um outro monitor para mim. Esse monitor que eu tenho já está ficando pequeno. Porque é tanta coisa para ver, eu vou colocar um outro monitor do lado aqui, um outro aqui do lado, um em cima, assim. Ficar com 4 monitores aqui para ajudar. Bom, o que a gente estava vendo até então, né? A gente estava vendo um negócio que a gente chama de transformações, né? Bom, vamos só entender por que a gente está vendo transformações, né? Tá? É assim, quando no começo lá do curso, tá? Vou pegar esse quadro aqui lá do começo, né? A gente partiu da ideia de que computação gráfica nada mais é do que você desenhar, né, com auxílio do computador, coisas do mundo real, tá? E através dessa representação, vamos dizer assim, computadorizada das coisas, a gente pode entender melhor, inclusive, as coisas. Né? Então, computação gráfica nada mais é do que pegar, por exemplo, fotografias. Né? Você tira uma fotografia, o que a fotografia faz? Ela é uma imagem. Né? E daí a computação gráfica, você pode fazer algumas transformações, algumas modificações nas fotografias, para as fotografias ficar bonito assim, né? Vocês viram a minha coxa lá, quando eu tirei com a minha namorada na praia da Pipa lá, que eu fui lá em Florianópolis, né? Balneário Camboriú, né? Eu pedi para fechar a praia, daí eu tirei uma foto. Vocês chegaram a ver minhas coxas bonitas lá? Então, eu pedi para o cara dar uma
melhoradinha de Photoshop, né, para ficar aquelas coxas bonitas lá que vocês viram nas fotos que eu mandei aí no Facebook. Então, se você está vendo essa minha foto aí no computador, você vai ver que ela não está exatamente o que eu sou, né? Está um pouquinho mais bonito, né? Então, e a computação gráfica permite que a gente faça essas modificações, essas transformações nas imagens, vamos dizer assim, né? Então, bom, mas existe a computação gráfica que faz outra coisa, por exemplo. Tem, por exemplo, eu pego um radiotelescópio, né, uma antena paranoica, daquela grandona, aponto para o céu, e daí eu recebo intensidades de diferentes frequências que chega raio-x, raio gama, raios cósmicos, ondas eletromagnéticas, seja luz, ultravioleta, infravermelho, chega um monte de coisa naquela antena, né? E daí eu consigo medir eletricamente aquelas coisinhas, né, que estão chegando através de medidores, mas olhando a medida não vai dar para entender porra nenhuma, né? Então o que eu faço? Eu peço para o computador, né, dar uma coxambrada, né, nas coisas e mostrar aquilo lá em forma de gráfico para mim. Tá? Então eu digo que determinados raios eu vou ver de algumas cores, etc, etc. Então a computação gráfica é isso. Ela pega coisas do mundo real, tá? E elas transformam em coisas, né, numa estrutura de dados que eu vou mostrar isso daí através de um display de computador. E, ao longo do tempo, a gente viu que surgiu, né, a ideia de se mostrar as coisas graficamente no computador, surgiram lá em 1900 e bola, quando a gente ainda tinha TV a tubo ainda, né? E daí a ideia dos caras surgiu lá nas empresas automobilísticas, por exemplo, que os caras, para fazer os automóveis, eles tinham que fazer coisa modelada manualmente, com argila, por exemplo, para o cara ver a concepção do carro, né? E daí, cara, puta, daí você montava um carro de argila no tamanho natural, né? E mostrava para os caras lá, daí o nego falava assim, puta, mas esse para-choque aí não podia ser um pouquinho mais torto? Cara, quando ele falava isso, meu, os caras lá de modelagem de argila ficavam pé da vida, porque não dava para tirar o para-choque de argila e modificar, né? Porque já estava seco. O cara tinha que fazer outro modelo, e isso demorava, né? Daí os caras pensaram uma maneira de representar isso daí de um jeito que facilitasse, né, a vida. Então, apesar da gente achar, né, que computação gráfica surgiu por causa dos joguinhos ou dos efeitos de cinema que a gente vê, ou por causa do After Effects, né, da Adobe, não, computação gráfica surgiu para a gente conseguir passar o que era desenho técnico, tá? Que antigamente a gente fazia na prancheta, para dentro do computador, através do quê? Do modelamento matemático, né? Então, o modelamento matemático usado, a gente pegar o que era do mundo físico, desenho de papel, por exemplo, né? E arranjar um jeito de modelar matematicamente. Essa modelagem tinha que ser de um jeito de digitalização, né? E daí a gente passava por uma representação digital daquele modelo, né? Que a gente implementava mostrando isso num display. Tá? Então, e mais, né, essa mostragem, né, mostração, essa apresentação que a gente tem no display, cara, gerava uma estrutura de dados que a gente podia guardar na memória do computador, né? E depois reproduzir em outro lugar, né? Você enfiava no penis drives e daí você levava para outro computador, né? Na época não tinha, né? Daí você gravava em disquete, sei lá, você arranjava um jeito de guardar, né? Isso daí, tá? Então, cara, a ponto de que se eu pegasse a estrutura de dados guardado, né? Eu conseguia reconstruir, tá?
o que eu tinha desenhado e mostrar, inclusive imprimir para mim numa impressora, não existia ainda, né? Mas você imagina assim, imprimir numa foto, né? Num papel fotográfico, por exemplo, para eu ver aquilo lá, né? E mais, né? A preocupação era que quanto mais realista fosse o desenho, né? Por exemplo, de uma fotografia guardada, né? Quanto mais realista fosse, melhor seria para os meus olhos, né? Então é assim, coisa que no Photoshop a gente usa, né? Os efeitos para melhorar às vezes, então a gente fica parecendo mais bonito, né? Você dá uma mexida no meu queixo, né, coloca os meus olhos naturais verdes e eu fico mais bonito. Né? Então, a computação gráfica nada mais é do que isso. Né? Só que, como a gente está trabalhando com um sistema computacional, é interessante a gente usar um sistema de digitalização, né, para converter o que a gente vê, né, na lente de uma câmera, por exemplo, né, numa estrutura de dados digitalmente falando. Então, computação gráfica é a área da ciência da computação que cuida, né, dessa representação. Então, se a gente usar isso daqui, tá, em algum lugar aí, sei lá, acho que na apostila, eu chamei de modelo modelo onde que está isso daqui? Nossa, eu tenho certeza que eu coloquei isso daqui, né? No paradigma dos 4 mundos, né? Que a gente utiliza para a gente fazer isso daí. Bom, e a gente já viu, né, que como a gente vai tentar na computação gráfica reproduzir realisticamente, da melhor maneira possível, né, a foto que a gente tirou, aqui, ó, os paradigmas dos 4 universos, né, que é um jeito que os autores aí, principalmente do Instituto de Matemática Aplicada, lá do Rio de Janeiro, cara, os caras têm um livro bom de computação gráfica, né? Eu já fiz aula com os caras lá, tem aula no YouTube também para ver, e então a gente está aprendendo aos poucos, né? Que se a gente pegar, né, os 4 universos que a gente tem, né, que é o mundo físico, o mundo modelado matematicamente, né, uma representação computacional desse modelo e daí depois a implementação, né, se você ficar andando nesses universos que a gente diz, que nada mais são do que níveis de abstração das coisas, tá, para a gente entender, né, de uma maneira mais heurística, para falar bonito, né? A gente vai ficar andando nesses níveis aqui e a gente vai conseguir tanto discretizar, né, ou digitalizar uma coisa real para o mundo computacional, como reconstruir através de sensores, né, de movimento, por exemplo. Né? A gente vai ver que hoje a computação está muito moderna. Né? E eu falei também que a nossa decisão do modelo matemático ele vai ajudar a gente na matemática mesmo, né? Na quantidade de cálculos que a gente vai fazer para fazer essas digitalizações. Né? Por quê? Porque no computador a gente tem que entender que ele nada mais faz além do que soma e subtração, multiplicação e divisão de bytes e bits. Né? Então a gente tem que arranjar um jeito de representar as coisas de uma maneira matemática digital, né? na base 2 lá, para que a gente consiga fazer essa representação. Bom, e daí, cara, essa modelagem na realidade vai ser através de matrizes, tá? Ou vetores, né? Então, se a gente for pensar assim, a gente vai precisar relembrar, e é isso que a gente tentou fazer na aula passada, lembrar um pouquinho de geometria analítica para a gente entender como que a gente representa, por exemplo, um pontinho qualquer
tá? Nesse mundo todo computacional, dentro de uma representação gráfica, né? Que a gente tem, né? Mas olha, eu até poderia mostrar para vocês, tá? Vou tentar responder, né, essa pergunta aqui, né, que é o que a gente estava falando, né? Como que a gente modela, então, tá, essas transformações de objeto do mundo real em computação gráfica, né? Como que a gente vai fazer a modelação, tá? Então, primeiro, a gente viu que vamos pensar assim, ó. Antigamente, imagina um pintor da antiguidade, né? Só que esse pintor ele estava na época do Egito antigo, tá bom? E daí a ideia dos caras era fazer desenhos, né? Grafos, né? Desenhos para contar a história. Eles não tinham computador no Egito antigo, né? Então nas pirâmides lá, os caras faziam desenhos nas pedras das pirâmides. E esses desenhos nada mais é do que uma representação gráfica na pedra, tá? Ou no papiro, sei lá onde que eles desenhavam aquelas coisas lá, das histórias que eles viam, ou dos bichinhos que eles tinham na época, né? Então, nada mais era do que o ser humano fazendo uma representação gráfica de alguma coisa que existia na realidade. Só que aquelas representações, elas eram em 2D, né? 2D. Então o cara desenhava lá, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui no Google, desenhos, os hieroglifos, né, egípcios. Só para a gente ter ideia de como que era a representação aqui. Achei aqui um negócio, deixa eu capturar aqui. Eu uso bastante a capturância de tela, né? Capturância de tela, que não deixa de ser também coisa gráfica. Vou trazer para cá, né? Olha que interessante, né? Então, o que os egípcios faziam lá, né? Eles pegavam e desenhavam essas coisinhas aqui na parede lá, né? Desenhavam os símbolozinhos, os desenhos, né? Beleza. Só que dá uma olhada nesse desenho aqui, ó. Esse desenho é um desenho chapado, chato, ruim, feio. Por quê? Porque esse desenho ele é em 2D, né? E, cara, não é que nem uma fotografia, né? Se olhar a Cleópatra aqui, né? Ela, com certeza, na vida real, ela era muito mais bonita que isso aqui que o cara desenhou, né? Então, não é um desenho realista, né? Mas, na Idade Média, tá? Os caras lá que pintavam quadro, o que os caras faziam, né? Eles tentavam fazer uns desenhos mais realistas, né? Então, eles iam, deixa eu pegar no Google aqui, então, um negócio aqui diferente aqui, quadros antigos, não sei, quadros antigos, Idade Média, tá? Vamos ver se vem alguma coisa bonita aqui, né? Deixa eu pegar um desenho aqui. Esse daqui, ó, por exemplo. Tá? Esse desenho aqui. Esse desenho é um quadro da Idade Média. Tá? Capturar também. Novo. Lá. Nós aqui. Ei, vida boa, hein? Só capturando, né? Então, o que eu estou fazendo aqui? Na realidade, eu estou usando o computador para fazer uma atividade. Dá uma olhada nesse desenho aqui. Ó. Ele é um pouco diferente, né? Do desenho dos egípcios. E aqui a gente já começa a ver algumas coisas, né? O cara, apesar de não estar dando assim
uma visão muito realista, ele consegue reproduzir numa tela de pintura, tá? Algumas coisas mais interessantes para a gente analisar, né? Ele consegue colocar um cara atrás do outro aqui, né? Vocês estão vendo que tem umas carinhas aqui que está atrás da outra? Veja bem, então como que ele faz isso, né? É a noção que ele olha para uma imagem, tá? E ele fala assim, putz, olha só, a imagem, eu posso dividir essa imagem num monte de imagenzinhas menores, tá? E eu vou reproduzir essas imagenzinhas menores no meu quadro, né? Tá, legal. Eu posso ampliar, né, ou diminuir isso daqui usando aquele recurso que a gente usava na escola, né? A gente quadricula o negócio, coloca uma grade quadricular por cima do desenho, tá? E a gente consegue fazer o desenho em escala, tá? Legal, então é o que acontecia na idade. Agora, eu tenho algumas coisas que hoje, né, umas pinturas, né, putz, deixa eu ver no Google também aqui, pinturas realísticas. Deixa eu ver se tem. O cara foi aperfeiçoando, né, o negócio. Eu fui muito atrás lá para revisar, Diego. Não era bem isso que você queria, né? Mas eu acho que eu fui muito atrás, né? Eu fui em 1800 e bolinha, né? Quadros realistas. Tá? Então, deixa eu pegar esse aqui é bonito. Tá? Realismo. Bonito esse, hein? Então eu vou dar aqui só para trazer para nós, aqui para dentro da nossa ideia. Tá? Olha só. Isso tudo era feito na antiguidade lá, ó. Olha um quadro realista. Olha que bonito, né, gente? Ó, de boa. Você consegue verificar a diferença disso e disso para isso? Ó, aqui é só de iluminação e olhando assim, a gente pode imaginar a profundidade, né? Tipo, já tem uma certa perspectiva, vamos dizer assim. Bom, mas isso aqui, cara, era desenho que o nego fazia com pintura, né? Pincel e tinta. Tá? Então, como que ele representava isso aqui? Ó? Se você for naquele vídeo que eu passei para vocês do olho realista, você vai ver que o cara desenhava num papel 2D, né? uma figura que dá para a gente ter a impressão de que é 3D. Tá? Só mexendo com iluminação, tá? Iluminação, sombra, né? E tamanho. Né? Por exemplo, a gente nota a perspectiva porque se você olhar uma paisagem assim na estrada, você vai ver que quanto mais longe a coisa está de você, parece que ela está pequenininha, né? Então, veja bem. Mas isso o cara fazia na pintura a óleo, ou na pintura a pedra, ou na pintura a óleo sem perspectiva, quando o cara não era tão realista, né? Bom, na computação, a gente vai ter que fazer a mesma coisa. Tá? Na realidade, na computação gráfica, a ideia é a gente representar num display, num monitor de vídeo ou num dispositivo de saída computacional, tá? Uma coisa realista, né? Então, na realidade, tá? A gente vai ter que arranjar um jeito, tá? De transformar o que a gente vê no mundo real, e a gente viu que o mundo real ele tem profundidade, perspectiva, para um modelo computacional. Tá? Bom, legal.
Num quadro, por exemplo, se você for pintar um quadro à mão, a óleo, você põe o modelo afastado de você, sei lá, 2 metros, né? Aquelas que nem as menininhas que eu mostrei aqui, ó. Tá? De repente, o cara colocou as duas menininhas assim, ó, tá? E ele começou a pintar, né, fazendo um rascunhozinho, né, do que era olho, sobrancelha, não sei o que lá, e com certeza essas meninas devem ter ficado paradas ali um tempo para o cara tentar fazer um rascunho, né? E na computação a gente vai fazer a mesma coisa. A gente pode fazer isso através de fotografia, da captura, né, dos pontos e das distâncias através de um dispositivo de captura, tá? Ou a gente pode fazer isso daí através de um outro software, por exemplo, de modelagem gráfica qualquer. Não interessa. A gente pode criar virtualmente uma pessoa assim, da mesma maneira que o cara faz com lápis o olho bonitinho lá, realista, a gente consegue fazer isso. Bom, para fazer isso, a gente tem que entender, tipo assim, como que funciona o olho humano. Por isso que a gente passou, né, ou a distribuição de cores, a interação de cores, né? A gente já viu alguma coisa que a gente vai usar lá na frente, tá? Bom, para fazer isso usando as proporções, para pintar o quadro, usando as proporções do modelo, o cara pegava o pincel assim, ó, colocava mais ou menos onde ele achava que tinha a pintinha dela, né, que ficava na boca, daí ele ia no quadro lá e colocava a pintinha dela aqui, ó, perto do nariz, né? Ou seja, ele usava um esquema de proporção, né? Mas como que ele sabia no quadro aonde que ele pintava? Ele falava assim, é próximo do nariz dela, né? A pinta é próxima do nariz, tá? Então a gente aumenta aqui para ver aqui, ó, a pintinha, por exemplo, uma pintinha aqui, né? Daí ele ia com o pincel dele lá e pintava, tá? Pô, não uma bolinha grande assim, né? Vamos imaginar assim. Uma pintona. Hã? É uma pintona. A gente faz uma pintinha, né? Mas essa pintinha aqui tá esquisita, porque ela tá com coloração vermelha e tá parecendo um câncer, né? Não é bem isso que eu queria, mas a ideia é que não tá realista. Você concorda comigo? Que não tá realista? Por quê? Porque eu tô colocando uma pinta, tá? Que não está de acordo com o desenho, né? Mas pelo menos se eu estiver vendo o modelo, proporcionalmente ela é aqui mesmo, né? Pô, mas o modelo, gente, o modelo que a modelo, deixa eu juntar isso com isso. Olha, eu estou usando recursos gráficos para fazer isso, tá? E por que que eu fiz? Porque eu quero mexer as duas coisas do mesmo jeito, tá vendo? Então, se eu diminuir aqui, tá? E mudar as proporções, tá vendo? A pintinha tá lá, né? Por que que ela começa a ser vermelha? Mas vocês estão vendo que a pintinha tá meio... Tá proporcional, né? Agora, eu reduzi o tamanho da foto aqui, ó, da pintura, ela ficou mais ou menos proporcional ali, é ali mesmo que é a pintinha que eu queria. Porque a modelo, a menina bonita que está aqui para eu pintar, é assim. Mas como que eu sei isso, né? Bom, a gente sabe através de um sistema que René Descartes, que criou lá, que ele chama de sistema cartesiano. O que é o sistema cartesiano? É assim, ó, eu olho para a menina e eu imagino uns sistemas de coordenada, né? Cartesiano. Na relação da cara da menina, assim, eu faço um sistema, tá? De eixos, tá? De eixos lá, e eu chamei de eixos cartesianos, né? Então, veja bem, onde o cruzamento é no ponto que eu defino como sendo minha referência de cruzamento de eixos, e daí eu divido isso daqui em algumas unidades, né? Assim, na cara da menina, assim, mais ou menos, eu falo, deve ser 3 dedos para cá, 3 dedos para lá, né? Então, o meu sistema de coordenadas aqui vai ser de dedos, distância de dedos. E daí eu consigo, proporcionalmente, fazer isso daí. Só que, olha, essa foto
tem um sistema de coordenadas que é diferente do sistema de coordenadas da vida real. Concorda? Essa foto tem um sistema de coordenadas que é diferente da vida real. Então, a hora que eu pus a pintinha aqui, eu tive que fazer o que a gente chama de conversão de coordenadas. Tá? Então, só para a gente lembrar, né, essa conversão de coordenada é trazer a coordenada do mundo real para a coordenada do meu quadro, que eu estava pintando lá a óleo, tá? É mais ou menos o que a computação gráfica simula no computador. É você trazer as coordenadas do mundo real para as coordenadas aqui da minha tela, da onde eu vou realizar a minha pintura. Só que a minha pintura eu não vou fazer no quadro a óleo, eu vou fazer uma pintura na tela do computador. Tá? E a tela do computador, vocês sabem, né? Da mesma maneira que eu aumentei ou diminuí aqui a foto da menina, né? Eu posso aumentar e diminuir tudo aqui, ó, tá? Então, se eu duplicar isso daqui, né? E duplicar esses dois caras aqui, olha que interessante, tá? Agora eu tripliquei, né? Mas tudo bem. Vocês entenderam, né? Olha só, se eu mudar esse sistema de coordenadas para um lugar mais baixo aqui, você concorda que essa pinta ela tem 1 centímetro para o lado direito e 1 centímetro para cima, e aqui ela já tem 1 centímetro, 8 para o lado direito e 2 centímetros para cima? Você concorda que mudou? Tá? Então, o que o sistema de computação faz para a gente ele pode apresentar vários sistemas de coordenadas diferentes. Tá? Eu posso pôr um outro sistema de coordenadas, tá? Aqui, ó, sei lá, tá? E daí esse ponto aqui, ó, já vai estar no negativo em relação a esse sistema de coordenadas, né? Bom, então isso que eu estou fazendo aqui é o que um computador faz para a gente, né? Ele consegue mudar o sistema de coordenadas, ele põe o sistema de coordenadas aonde ele quiser, tá? Bom, legal. E isso, ó, eu estou trabalhando em 2Ds, né? Tá vendo? Eu estou trabalhando em 2D. Então, essa mudança de sistema de coordenadas, tá, vai depender do tamanho da minha foto também aqui, ó. Né? Que agora eu já mudei, tá vendo? Eu mudei a foto, mas não mexi no sistema de coordenada. Mas o ponto que estava, porque eu mexi no sistema de coordenada, vamos dizer assim, da referência do meu mundo, vamos dizer assim, tá? E eu vou chamar isso daqui de mundo só para a gente ter uma ideia, mudou e o sistema de coordenadas, a pintinha saiu da onde estava e foi para outro lugar, porque eu não mexi no meu sistema de coordenadas. Tá? E mais, ó, eu posso fazer algumas coisas aqui que vão me mexer mais ainda, né? Deixa eu voltar aqui para o sistema de coordenadas que estava, tá vendo? Então é assim, bom, eu vou mudar o meu sistema de coordenada aqui, tá? E vou colocar esse meu sistema de coordenada aqui em cima, aqui da foto, tá? E vou mudar a cor do meu sistema de coordenadas para ser que cor que eu quero? Amarelo, para vocês verem com bastante ênfase. Eu não queria gastar muito tempo nos sistemas de coordenada, mas eu acho que é importante a gente sedimentar bastante esse negócio aí. Eu vou pôr azulzinho e ainda vou engrossar mais o meu sistema de coordenada para a gente entender, né? É bom a gente entender legal isso daqui, ó. Bom, se eu colocar esse sistema de coordenadas aqui, ó, você concorda que eu mudei a referência? Ele estava aqui, né? Que praticamente eu vou voltar aqui nesse só para a gente ter a comparação. Ele estava aqui e ele foi para cá. Então, essa mesma pintinha que eu fiz nesse desenho aqui, ela pode ser representada por, sei lá, meio centímetro aqui, meio centímetro aqui, nesse sistema de coordenadas.
tá? E ela pode ser representada nesse outro sistema de coordenadas por outro ponto, tá? Bom, esse mundo, esse lugar aqui que eu estou chamando, eu chamo ele de viewport, tá? Então, se eu pegar qualquer coisa do mundo e trazer para um sistema de coordenada, que eu chamar de coordenada de viewport, essa coordenada de viewport aqui, que pode ter origem no canto superior esquerdo, nesse caso aqui da minha figura, né, ele é diferente da coordenada do mundo. Tá? Então, transformada de viewport para a gente é exatamente isso, trazer a coordenada do mundo para uma coordenada de computação. Tá? Bom, mas dentro do computador, a gente também está vendo que a gente pode fazer vários sistemas de coordenada diferentes. Tá? E a gente vai ter que fazer transformações para entender que essa pintinha, quando tiver relacionada no sistema de coordenadas de viewport aqui, né, ela vai ter uma coordenada, mas quando eu estiver usando outro sistema de referência, tá, ela vai ter uma outra coordenada, mas a pintinha é a mesma. Agora, olha o que acontece, por exemplo, se eu simplesmente fazer uma transformação na minha figura aqui, ó. Essa transformação que eu fiz nesse meu quadro, tá? Que era igual a esse daqui, tá? Você concorda que essa transformação fez com que a minha pintinha aqui mudasse também de lugar? Tá? Sim, ela mudou. Ou seja, essa transformação que eu fiz nessa foto, que foi simplesmente rodar ela, né, rotacionar ela, olha o pontinho aqui, ó. Ela está numa coordenada XY. Eu mudei a foto. Olha o que está acontecendo com a pintinha. Ela não está acompanhando a figura. É que está muito longe lá, né? Então parece que não acompanha. Mas essa modificação aqui tá, acontece por uma transformada específica que eu aplico na pintinha. Tá? Essa transformada, essa transformação, tá? Eu vou chamar de rotação. Tá? Bom, tem uma outra transformação que eu posso fazer aqui. Ó. Dá uma olhada na pintinha aqui, tá vendo? Ó, eu vou fazer um negócio aqui, ó. Tá? Olha que legal. O que aconteceu com a pintinha? Ela estava aqui, né, no lugar, né, e eu fiz uma transformação aqui. Olha o meu sistema de coordenadas. A referência está aqui ainda, tá? Mudou, né? A coordenada estava aqui e veio para cá. Isso que eu fiz, eu vou dar um nome específico para isso. Eu vou chamar isso daí de espelhamento. Tá? Então, espelhamento, eu vou trazer essa terceira aqui, né? Olha que interessante que é o espelhamento, hein? O espelhamento, ele simplesmente pegou esse pontinho aqui e espelhou. Tá? Bom, legal. Mas eu posso fazer uma outra coisa, por exemplo. Eu posso simplesmente escalonar. O que é o escalonamento? É eu diminuir ou aumentar o tamanho da imagem inteira aqui, mas ó a pintinha. Eu só estou com. A minha referência é a pintinha. Vocês estão vendo a pintinha aí? Ou está muito pequenininho? Dá para ver, né? Ó, dá para ver. Então, eu estou escalonando. Olha que bonitinho. O que aconteceu? Eu simplesmente diminuí o tamanho, né, do meu. Vou chamar isso daqui de objeto de trabalho, que é o meu quadro, né? Objeto de trabalho. Pô, eu fiz um escalonamento. Escalonamento nada mais é do que eu aumentar e diminuir o tamanho, né, da coisa, do objeto aqui. Né? No caso, se eu pegar a referência da minha pintinha, você vê que a pintinha ela se aproximou mais do zero lá. Né? Eu posso escalonar mais ainda para levar lá a minha pintinha bem próximo aqui do zero. Então, eu estou fazendo essas coisas aqui com a imagem que nada mais é do que o que a gente vai entender ou entendeu na aula passada, tentou ver transformações. Tá? E o que é essas coisas que eu estou fazendo? Pô, eu já fiz escalonar, né? Ó, escalonei para baixo, escalonei
e contrário aqui, ó. Escalonei para aumentar, né? Então, né? Escalonei, na realidade eu apliquei um espelhamento, eu já apliquei rotação, tá vendo? Rotação, tá? Bom, tudo isso são transformações que eu aplico no meu objeto aqui de trabalho, que no caso é essa imagem linda, maravilhosa, tá? Mas não sei se vocês perceberam, mas toda vez que eu faço uma transformação, tá? Ela é aplicada em todos os pontos da imagem, tá? Em todos os pontos da imagem. Ah, e por que a gente pegou a pintinha de referência? Ah, gente, porque é muito mais fácil eu aplicar num ponto só, né? Do que aplicar numa imagem complexa inteira. Quantos pontos vocês acham que essa imagem aqui tem? Tá? Não sei, cara. Eu poderia até medir isso daí. Depois a gente vai aprender a medir quantos pontos tem essa imagem, tá? Mas o fato é que, se eu entender essa imagem como uma matriz de pontos, se eu aplicar a transformada, né, ou a transformação, que eu chamei de transformada ou modelagem, né? Não queria que saísse daqui, né? A transformada, né? Nessa pintinha, a mesma transformada aplicando na imagem inteira vai fazer com que a imagem toda faça isso. Tem outro tipo de transformada, tá? Que não é uma transformada assim bonita. Ela é uma transformada que eu não vou conseguir fazer aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Que chama cisalhamento. O cisalhamento, deixa eu ver se eu consigo fazer. Vamos imaginar isso daqui, vai. Como, na realidade, não vai ser um cisalhamento, porque eu só distorci, né? Eu distorci a imagem na horizontal. O cisalhamento nada mais é do que você dar uma distorcida, mas ao mesmo tempo que você distorce a imagem assim, você consegue fazer ela ficar torta, tá? Então, é um outro tipo de transformação que eu posso fazer numa imagem. Tá? Bom, se eu posso fazer nas imagens, eu posso fazer nos polígonos. Né? Agora, eu lhes pergunto-lhes de todo o coração, vocês acham que é mais fácil fazer uma transformada num polígono, por exemplo, um triângulo, tá? Ou numa imagem complexa que nem essa? O que é mais fácil aí? Alguém responde aí verbalmente para mim aí. O Diego colocou aqui algumas definições que da cabeça dele. É da sua cabeça, Diego? Translação. Mexer ela no plano. Rotação. Rotaciona no plano. Escalona. Aumenta ou diminui a imagem no plano. Espelhar. Inverte no eixo. Sim, tudo isso que você falou aqui é isso aí mesmo. Né? A pergunta que eu fiz assim, é mais fácil, então, a gente fazer isso daqui num polígono assim, mais simples do que numa imagem grandona. No polígono, né? Por isso que quando a gente explica, tá? Essas. E tem uma coisa que eu não fiz ainda aqui, que eu não expliquei para vocês, e eu vou explicar agora, voltando à imagem aqui, ó. Deixa eu voltar a imagem para o tamanho original aqui, tá? Vou tirar o espelhamento. Tá? Vou tirar essa outra imagem aqui, vou tirar tudo. Não vou não, eu vou deixar tudo isso daqui, porque daí eu passo o arquivo para vocês vão lembrar o que eu fiz, né? Tem uma coisa que eu não fiz ainda, que é simplesmente, ó, fazer isso aqui, ó. Ih, Marquinho, por que não veio os dois? Aqui, ó, tá vendo o que eu estou fazendo com a imagem? Eu estou simplesmente escorregando a imagem, né? Escorregando a imagem na minha tela, tá? Isso daqui, cara, eu chamo de translação. Translação de pontos. Então a translação é pegar os pontos da imagem e transladar para o outro lado. Ó, transladei, estava aqui e veio para cá. Né? Bom, no sistema nosso, sistema de
de computação, o nosso sistema de coordenadas, geralmente ele começa lá em cima. Eu não vou colocar em cima da tela, porque vocês vão entender, né? Deixa eu juntar esses dois aqui, ó. Eu agrupei isso daqui num negócio só, tá? Vou pintar de, sei lá, branco, azul, porque o meu é escuro, né? Tá? Então, contornar a forma. Ó, eu vou levar para vocês. Ixi, era para agrupar esse negócio aqui. Por que não agrupou? Grupei. Ó, vou levar aqui no meu sistema do PowerPoint, tá vendo? Eu saio, inclusive, da janela que eu tô, né? Por exemplo, eu vou fazer um escalonamento. Agora eu vou usar o software que eu estou usando, tá? O software é o PowerPoint, tá? Eu vou dar um escalonamento na imagem. Pronto. Escalonei a minha imagem no PowerPoint. Escalonou para vocês aí também? Então, pô, gente, daí é fácil, né? O escalonamento proporciona a minha visão de zoom. Olha que bonito. Agora, qual que é o meu sistema de coordenadas do PowerPoint? Ó, o sistema de coordenadas do PowerPoint é bem aqui em cima do arquivo, começa aqui na janela aqui, que eu chamo de window. Ela eu chamo de window. Olha que legal! É coincidência, né? Beleza, então. Começa na minha window, que é bem no canto maior que eu consigo chegar aqui. Vocês estão vendo o meu mouse mexendo aí no cantinho aí, ó. Aqui em cima, aqui, ó, é meu window. Então, o meu sistema de coordenada do PowerPoint vai começar. Eu não consigo levar lá para cima, né? Mas eu consigo levar aqui no meu. É, no meu negócio aqui, ó. Não consigo também. Levei. Vamos imaginar aqui, ó, tá? Que começa aqui dentro do window, tem um negócio que eu vou chamar de clipping, mas agora não interessa para nós, tá? Eu só estou falando das transformadas. Bom, então aqui começa, mas o PowerPoint começa aqui onde está escrito salvamento automático. Não sei se vocês estão lendo. Tá? Bom, mas se eu virar isso daqui num outro sistema, usando apresentação de slide, eu nem sei como que vocês estão vendo isso aí na tela, deve ter enchido a tela, né? E vocês perderam os controles. Deixa eu ver. Mas vocês estão vendo o meu mouse e eu, infelizmente, eu não estou conseguindo ver nada das outras janelas que eu tenho. Por quê? Porque nesse sistema do PowerPoint, que tem um sistema gráfico, que trabalha com computação gráfica, na hora que eu cliquei na apresentação do slide, ele simplesmente falou assim, eu vou usar todo o meu display possível, na tela do César aqui, tá? Para mostrar tudo que está dentro do meu software para ele, né? Então, ele simplesmente fez uma transformada. Ele transformou aquilo que eu estava vendo numa janelinha pequena, numa janelinha grande, que no meu caso aqui, do meu display, está ocupando toda a minha janela. Como isso eu estou transmitindo para vocês, vou dar um escape aqui para sair. Como eu estou transmitindo para vocês, ele está usando talvez uma divisão da janela que você tem aí, tá? E você continuou vendo a minha pessoa, né? Do lado aí, junto com o pessoal da sala. E por quê? Porque a gente está usando o sistema, o software que você está usando aí, não é o PowerPoint, é o Meeting. Né? E o Meeting também tem coordenadas de window dele lá, né? E ele subdivide em coordenadas de objetos. E daí os objetos, um objeto é eu falando, bonito, lindo, maravilhoso, para vocês verem a minha beleza. E eu ainda vou um dia mostrar a minha coxa aqui para vocês também, né? A exemplo daquela foto maravilhosa que fizeram. Então, entendeu? Então, bom, legal. Isso tudo
você fala, pô, legal, César, você mostrou para mim como que o computador faz isso, né? Como que ele faz um escalonamento desse jeito dando zoom, né? Bom, através de operações matemáticas, tá? Que foram, umas foram descritas, tá? Matematicamente, aqui, ó, através das matrizes, né? Ah, mas a gente não fez nada de foto, nada. Que nem o zoom, por exemplo, você mostrou que era só você somar a matriz aqui com os pontos, né, dos vértices da minha figura aqui, que num polígono você consegue dar zoom, né? Você aumenta e diminui. Assim, ó, aumentou e diminuiu. Ah, eu mostrei mais ou menos, muito malemar, como que a gente faz isso nas coordenadas, né? E para fazer, a gente até usou um artifício que a gente chama de coordenadas homogêneas. Tá? Por que a gente usou o artifício de coordenadas homogêneas? Porque se a gente usar coordenadas cartesianas, tá? A gente não consegue fazer esse efeito de zoom que eu dei aqui no meu quadradinho. Né? Eu consigo, por exemplo, tá vendo? Aumentar e diminuir o quadradinho, mas ele fica fixo. Esse ponto aqui, ó, tá? Esse ponto, se eu usar aqui uma outra ferramenta aqui, aplicar uma outra transformação, você concorda que esse ponto ficou fixo aqui no meu sistema de coordenadas da window que eu estou usando, que é a janela aqui do negócio? Então, tem a coordenada do mundo, tá? Tá? Depois o viewport traz ela para uma coordenada de window, que a gente chama de janela, né? E depois, isso que eu estou mexendo aqui são coordenadas do objeto que está dentro do window. Mas se eu aumentar muito aqui, ó, ele sai da minha window, né? E se ele sai, no caso do PowerPoint aqui, ele ainda mostra, ó, saiu da window, mas ainda está mostrando. Puta, mas isso é desperdício de cálculo, né? Porque, na realidade, o que eu queria simplesmente ver aqui, ó, tá? É tudo que está dentro da minha área de apresentação, tá? Por quê? Porque eu não estou fazendo a apresentação no PowerPoint. Então, o meu objeto de análise aqui, ó, é o PowerPoint. Então, se eu pegar nesse PowerPoint do jeito que está aqui e desenhar um triângulo, tá? Um triângulo, tá? Se eu trouxer o triângulo para cá, dá uma olhada nesse cantinho aqui do triângulo aqui, ó, tá vendo? Esse cantinho. Pô, esse cantinho do triângulo, apesar de você estar vendo aí, tá? Quando eu jogar isso daqui no modo apresentação, ó, eu vou colocar isso daqui, até aumentei aqui o triângulo, né? Passei do meu limite de janela, né? Do meu limite de window aqui, né? Quando eu mostrar no apresentação do slides, do slide atual, o que acontece? Talvez deve ter enchido toda essa janela aí, mas ó, aqui, tá vendo? Nesse canto aqui, ó, você tá vendo que o triângulo não aparece para você? Tá? Ele é cortado aqui, não é? Por quê? Porque o PowerPoint, no modo de apresentação, não interessa desenhar o resto do triângulo e calcular tudo os pontos do resto do triângulo para você. O vértice que está lá escondido, lá, está lá no canto, lá, não interessa. Tá? Por quê? Porque eu tenho que apresentar o que eu chamo de janela. Tá? Então, esse negócio aqui a gente vai ver lá na frente que chama clipping. Tá? Clipping. Deixa eu dar como que chama? Deixa eu dar um escape. O que é isso? Manter anotações ativas. Descartar. Beleza. Dei o escape. Então, e o escape foi para outra janela. Bom, então, Diego, talvez, tá?
A gente não mostrou ainda todas as transformações matriciais aqui, tá? E por que matricial, né? Porque essas operações de transformações ou modelagem que a gente faz nos objetos, tipo, assim, rotação, espelhamento, tá? Distorção. Deixa eu ver o cisalhamento, que eu acho que aqui dá para fazer cisalhamento. Se eu fizer isso aqui, ó, vou fazer um cisalhamento aqui, ó. Cisalhamento da imagem. Ou seja, eu estou aplicando uma transformação, tá? Que está fazendo o meu objeto ficar tudo torto, tá? Mas, claro que se eu estiver fazendo isso daqui, qual é a conta matemática que o meu software está fazendo lá na minha CPU? Nesse caso específico, faz na GPU, né? Que é no processador gráfico. Tá? Mas, depois a gente vai ver por quê, né? Ó, eu posso fazer outra distorção aqui, olha que bonito, ó. Ó, ficou um triângulo. Ó, vou fazer outro aqui, ó. Ficou um triângulo meio esquisito, né? Ó, putz, isso daqui era um triângulo. Foi um triângulo. E como que eu modifiquei o triângulo para ficar essa figura maravilhosa aí que está parecendo a cabeça do Dino dos Flintstones, né? Como que eu fiz isso, né? Para formar o Dino aqui, é só colocar um zoinho aqui, ó, um zoinho preto aqui, ó, né? E talvez uma boca, né? Como que eu vou desenhar a boca? Não interessa. O fato é, o que eu fiz matematicamente quando eu peguei uma ferramenta de um software que tem uma parte dele, né, eu ia chamar de API, né? Aliás, que semestre vocês estão? Pô, vocês já estão no final do curso. Então, eu tenho uma API gráfica, cara. No caso do PowerPoint, a API gráfica que eu estou usando é o DirectX 12, né? Da Microsoft, que é a minha API gráfica que está junto com o PowerPoint. Ou seja, a minha API gráfica, quando eu pego uma ferramenta e faço qualquer alteração num polígono dentro do PowerPoint, ela vai fazer o quê? Transformações. E o que é transformações? É ela fazer a transformação matricial de todos os vértices, né, e as arestas do meu polígono, aplicando matrizes de transformação. E é isso que acontece. Ou seja, basicamente é isso que a GPU faz. Tá? Bom, daí você pode estar me perguntando qual que é a diferença da GPU para a CPU, né? Bom, você já viu lá em hardware. A única diferença é que a GPU ela tem muitos núcleos, tá? Uma porrada de núcleo. Tá? E cada núcleo é como se fosse uma ALU independente. Então, quando você for programar para fazer software, para fazer manipulação gráfica, você vai usar na programação, tá? Você vai solicitar para que os cálculos matriciais que você precisa fazer sejam definidos lá na GPU, nas unidades lógicas aritméticas da GPU. E pior ainda, você vai fazer isso paralelamente, para as contas serem feitas mais rápido. Essa é a função do hardware. Bom, então, computação gráfica é isso, gente. Não é fácil? É fácil pra caramba, né? Tá? Bom, mas daí, né, você fala assim, é fácil, mas não é muito, né? Porque daí tem que fazer operação matricial, né? Bom, eu tentei mostrar para vocês, né, que se eu tiver um ponto XY no R2, o que é um ponto XY? Bom, dependendo da coordenada que eu estiver usando de referência, vai significar alguma coisa. Eu vou pôr um ponto XY aqui e vou pintar ele de roxo. Esse daqui é o meu ponto XY. Tá? Agora, quando eu quiser trazer esse ponto XY para um outro ponto, por exemplo,
esse ponto aqui, que eu não sei que coordenada que é, essa coordenada aqui vai ser um x', y' no R2. Beleza? Tá. Para eu fazer isso, tá? Basta eu fazer uma operação. Tá? E como chama essa operação? É uma operação de translação. Eu só peguei um ponto e transladei ele para outro lugar aqui. Beleza. Então é uma operação mais simples. Mas para fazer essa translação, tá? Em 2D, que é o que eu fiz aqui, em 2D, matematicamente é meio complicado, porque vai ter, por exemplo, eu quero que o x' seja x mais 3 e o y' seja y menos 1. Tá. Daí eu tentei mostrar no plano aqui que para você aplicar o mesmo valor numérico em x e y, tá? Para trazer para uma coordenada x', y', que vai ser uma coordenada, por exemplo, alguma coisa mais 3 e a mesma coisa menos 1, em 2D, não dá para você fazer. Não dá. Por quê? Porque isso daqui se você for resolver esse sistema aqui, ele vai ser um sistema que não vai ser resolvido no plano. Bom, daí, se você inventar de fazer isso daqui com coordenadas homogêneas, daí você consegue. Por quê? Porque com coordenadas homogêneas é a mesma coisa que você criar, tá? Um outro eixo. Você transforma do 2D para 3D. Tá? Então, é como se você se afastasse do plano para entender aonde vai ficar o y menos 1 e o x menos 2. Eu só consigo fazer isso no plano se eu estiver olhando para o plano. Só que para olhar para o plano, eu tenho que ter uma distância do plano. Imagina eu me enfiando no plano, eu estou no plano R2, a minha visão vai estar no plano R2. Como que eu vou conseguir do plano R2 entender o que vai acontecer com o X? Mas ele vai para... como que eu consigo dar o mesmo valor para ir para mais 3 e para menos 1? Cara, se eu estiver no plano, eu não consigo entender. Tá? Para eu entender um plano 2D, eu tenho que ver o plano 2D. Eu não posso estar no plano 2D. Só que para eu ver o plano 2D, eu tenho que me afastar do plano. Tá? E é isso que a coordenada homogênea faz. Tá? É como se eu tivesse, imagina o Cezinha aqui, ó. Eu aqui, ó, no plano 2D. Mas não é esse que eu quero. Eu tenho que copiar outro aqui, beleza? Agora sou eu. Ó, imagina eu aqui, né? Daí eu tô olhando, eu não consigo. Eu consigo entender esse cara aqui, consigo entender esse cara, mas eu não consigo aplicar o mais 3 menos 1 nele, porque eu vou estar no mesmo plano que ele. Então, eu vou ficar louco, retardado. Tá? É assim que os caras da quarta dimensão enxergam a gente. Ó, no mundo, o nosso mundo, cara, é 3D. É 3D. Tá? Eu só consigo ver coisas em 3D. Tá bom? Beleza. Agora, tem algumas transformações que eu preciso fazer que eu não consigo enxergar em 3D, porque eu estou no plano 3D. Tá? Então, o que eu faço? Eu crio uma quarta dimensão no R4. Tá? Porque daí eu transformo o meu mundo 3D em coordenadas homogêneas, tá? E eu consigo, lá da quarta dimensão, entender as movimentações que eu estou fazendo no plano 3D, de uma maneira mais fácil. Então, coordenada homogênea nada mais é do que você trabalhar matricialmente as coisas
numa outra dimensão. Tá? Beleza? O que eu tentei explicar daquela maneira que eu fiz de fazer a tela e tal. Bom, mas nessa altura do campeonato, já quase terminando a aula, para vocês aí, não sei se vocês estão prestando atenção, espero que esteja, né? Você precisa, tipo assim, para fazer conta matricial, obviamente, você tem que se abstrair, tá? Mas na computação gráfica, o que é importante disso tudo é que você vai aplicar matrizes de transformações, tá, nos objetos para fazer essas transformações dentro do plano 2D. Né? Agora, olha só, existem... a gente também... tipo assim, tem um problema, né? O objetivo nosso maior é assim, ó, após aplicar essas transformações matemáticas que a gente fez, ou para espelhar, para crescer, para ciselar, tudo que acontece no mundo 2D, tá? Se a gente usar uma transformada de uma matriz homogênea com 4 dimensões, tá? Ou colocar um XYZ é 3D. Eu coloco um W, né? Ou um T, né? Ou qualquer outra coisa para formar 4 dimensões, para transformar em coordenadas homogêneas, tá? Eu consigo fazer as transformações em 3D também, né? Mas o problema maior nosso é como enganar o olho humano, tá? Para ver esses objetos de 3D desenhados numa tela, num display que é bidimensional. Bom, numa foto a gente consegue perceber, por quê? Porque a foto ela reproduz, vamos dizer assim, a profundidade, tá? Através do quê? Do que a gente chama de perspectiva. Tá? Então, veja bem. Tá? Para a gente desenhar um... eu vou fazer o seguinte, só para... Eu vou colocar uma linha aqui, tá? Eu vou chamar essa linha aqui, eu vou chamar de linha de horizonte. Tá? Linha de horizonte. Para ser maiúsculo. Por que não foi maiúsculo? Linha de horizonte. Tá? Não sei por quê. Linha do horizonte, tá? E vou desenhar aqui, eu vou chamar de linha de terra. Só para vocês verem. E eu vou representar aqui, vou tentar fazer um desenho em 3D, tá? Representado aqui na tela do PowerPoint, que é 2D. Tá? Então eu vou tentar fazer um desenho. Bom, a gente tem algumas coisas interessantes, por exemplo. Né? Para desenhar um objeto 3D, eu tenho o que a gente chama de ponto de fuga. Tá? Então eu vou pegar 2 pontinhos aqui, ó, tá? E vou chamar esse daqui de 1, tá? E esse daqui 2, tá? Beleza. Bom, o desenho eu vou desenhar bem aqui no meio, tá? Bem no meio. Então eu vou desenhar uma referência, a borda, uma aresta do meu polígono. Eu vou pegar um quadrado, tá? Vou pegar um quadrado aqui e vou desenhar um prisma desse quadrado, um cubo, tá? Só para a gente entender, tá? Então eu vou pegar uma altura qualquer aqui e vou dizer que o quadrado ele vai sair aqui de terra, tá? E vou desenhar aqui um quadrado, eu não sei que tamanho aqui, tá? Eu vou colocar bem no meio aqui dos pontos lá, só para vocês entenderem como que vai ser o meu desenho, e eu pretendo desenhar isso antes de 8 minutos, tá? Então eu vou fazer bem rapidinho para a gente ir para o nosso intervalo, tá? Beleza, então vou desenhar ele aqui. Bom, eu vou pegar umas linhas de referência,
tá? Essa linha de referência aqui que eu vou usar e vou deixar ela pontilhadinha só para... como que é o contorno da forma? Traço, vou pôr tracejadinho assim. Isso. Só para servir de referência, eu vou pintar ela dessa cor mesmo aqui, para ficar amarelinho, né? Bom, então o que eu vou fazer? Ó, eu vou pegar e fazer minhas referências aqui para desenhar o negócio em perspectiva, tá? Perspectiva. Eu vou colocar aqui no meu ponto de fuga, tá? E vou tentar desenhar um negócio aí mais real possível, né? Mais real possível, eu vou desenhar aqui, tá? Aqui, e vou desenhar aqui, tá? Daí eu vou pegar outra referência aqui. Ah, se você não sabe fazer isso, filho, faz desenho técnico, tá? Tem um curso de desenho... Ih, mãe, caramba! Tem um curso de desenho técnico que o cara faz isso daqui e depois ele vende um curso de CAD para vocês. Tá? Eu vou passar para vocês verem, tá? Olha que interessante aqui. Tá? Olha que legal. Desenhei. Muito mal feito, né? Porque eu estou fazendo rápido. Tá? Um objeto. Um objeto que dá a impressão para nós, tá? De ser um objeto em 3D. Vocês concordam comigo? O que foi, Diego? Dá para usar sombra, diferença de cor, ângulo? Sim, dá para usar tudo isso. Só que, por enquanto, a gente só está vendo os traços, tá? De polígonos, né? Depois a gente vai ver outras coisas, né? Mas assim, principalmente agora, qual que é a ideia que a gente está tendo aqui? Ó, eu fiz um desenho em 3D, né? Se eu tirar essa linha de terra, ó, parece que eu tô. Se você olhar para o desenho de onde você está aí, parece que você está vendo esse desenho mais ou menos de cima, né? Tá? Porque o teu ângulo de visão, isso, eu repliquei a profundidade, né? Eu posso fazer de várias maneiras, né? Que eu fiz, assim, desenhei, né? Profundidade, né? Então, a profundidade, que dá noção de profundidade são esses pontos de fuga, tá? Perspectiva, né? Ó, eu desenhei em 2D aqui, só que não parece que isso daqui é um desenho, uma caixa em 3D, tá? É assim, se eu pegar esse mesmo desenho, tá? E diminuir, abaixar, ó, subir ou abaixar a linha de horizonte aqui, tá? Novo slide. Pegar o mesmo desenho, tudo, né? Copiar, tá? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou desenhando ó, vou fazer o seguinte, vou pegar a linha de horizonte e colocar mais longe. Bom, se eu colocar mais longe, eu vou desenhar o desenho. Acho que dá para pegar duas coisas aqui junto. Dá. Não, não dá. Bosta. Desculpa aí, moçada. Tá? Eu vou fazer um outro desenho aqui. Tá? Só mudei a linha de horizonte. Tá? Se eu mudei a linha de horizonte, o que vai representar para mim? Tá? Ó, o desenho vai ficar um pouco diferente.
Desculpa aí, tá rápido aí, que a gente já está quase terminando aqui. Eu podia fazer do mesmo tamanho, né? Vou manter as proporções aqui, para ele ficar do mesmo tamanho, para a gente comparar. Tá? Do mesmo tamanho, é diferente aqui. Mesmo tamanho, é isso aqui. Ó, é o mesmo desenho, tá? Com a mesma proporção, né? A mesma altura aqui de desenho, nessa barra eu não mexi, tá? Eu só levantei a minha linha do horizonte. Não dá a impressão de que eu estou olhando esse objeto de cima? Dá, né? Tá? Se eu trouxer o outro de baixo, ó a comparação. Tá? Ó, moçada, eu vou dizer para vocês o seguinte: se eu pegar essa linha de horizonte aqui, tá? E colocar na linha de terra, fazer a linha de horizonte ser a minha linha de terra, vai parecer que eu estou olhando esse prisma, esse cubo, quadrado, caixa, o que você quiser, vai parecer que eu estou olhando do chão, que eu deitei no chão e estou olhando para ele e estou olhando ele para cima. Se eu colocar a linha de horizonte abaixo, tá, desse negócio aqui, né, vai dar a impressão, não é porque não é 3D, é um desenho 2D, tá? Vai dar a impressão para mim que eu estou olhando o desenho de baixo, tá? Algumas coisas é importante aqui, ó. Esse desenho aqui, se fosse transparente, eu conseguiria ver esse canto aqui, tá? Esse canto aqui, ó. Se o desenho fosse transparente, eu conseguiria ver esse canto. No caso, se for um objeto sólido, eu não preciso esse canto. Mas dá para eu desenhar, então, e dá para eu calcular, tá? Através de distância que eu vou ter do desenho, tá? Dá para eu calcular mais ou menos como que eu vou ver esse desenho, tá? Sabendo que quanto mais profundo ele for, tá? Menor ele vai ficando, certo? Bom, então, ó, só para fechar agora, que acabou a aula mesmo, antes de gravar aí para o intervalo. O meu eixo de profundidade, que é o meu eixo Z, vamos imaginar que seja Z, né? Em software de computação, talvez seja o Y, tá? Porque ele usa o plano, né? Ele bate o plano assim para ficar na horizontal. Então, o XY que a gente está vendo, geralmente a gente vê XY assim, né? X e Y, nos softwares de computador, é como se ele estivesse projetando de cima. É como se você estivesse enxergando de cima. Então ele dá uma tombada. Então o eixo Z é o quanto longe ou perto do desenho você está enxergando. Tá? Então a profundidade a gente pode considerar eixo X, por exemplo. Tá? E a altura, eixo Z. Tá? Por quê? A gente só muda as referências do 3D para desenhar no 2D. Olha que interessante. Isso tudo a gente faz como, gente? Aplicando matrizes de transformação em todos o que a gente vai chamar de pontos, né? Ou vértices. Vértices do polígono. Tá? Ou o que a gente vai chamar de arestas. Tá? E dessa forma, a gente consegue simular, iludir o olho humano para ele olhar para uma tela plana e ter a sensação de que o negócio vai para o fundo. Quer ver? Ó, deixa eu. Bom,
Então, beleza. Moçada, vamos fazer o seguinte, eu vou parar de gravar, né? Porque acabou a primeira aula. Deixa eu parar de gravar, tá? Vamos fazer um intervalo e daí a gente volta para outra aula e a gente vai partir